vamos falar um pouquinho sobre odontologia minimamente invasiva com vocês. E desde que eu vi pela primeira vez esse reloginho aí maluco, eu fiquei meio apaixonada por ele. Eu gosto de colocar ele para começar a conversa. Então, assim, quando a gente começa a odontologia, o que que a gente procura? A gente sempre procura aprender aquilo que vai resolver problemas graves, né? Um dente que destruiu. Então, esse reloginho aí que brinca um pouco conosco, falando sobre como é que é a evolução dos tratamentos do dente. Então, eu pego um dente que não tem nada no número 1, aí eu vou fazer uma OD no 2, depois uma MOD, depois uma coroa, depois uma endo, aí no endo deu uma lesão, a gente faz uma cirurgia apical, extrai, faz um implante, faz uma coroa. Beleza, olha quanto dinheiro que passou na minha mão fazendo tudo isso. Eu tô como um tio Patinhas atrás de fazer com que esse dente vá pagando minhas contas e vá virando cada vez mais dinheiro. Então é mais difícil ainda eu vim aqui e falar com vocês de uma coisa que eu prefiro que os meus dentes sejam assim, sem nada de restauração, sem nenhum tipo de intervenção. E quem que não gostaria de ter uma boca assim? E essa boca particularmente é a minha, e até tenho colega de turma aí no grupo, e vai lembrar que uma vez a gente brincou no nosso grupo da faculdade e falou: quem tem coragem de postar uma foto da sua boca? E aí eu postei a minha e todo mundo falou assim: para, você não sabe brincar, vamos sair da brincadeira. Mas eu sou filha e neta de dentista. Então, meu pai fazia a prevenção fazendo a meloplastia com amálgama nos dentes que eram muito sulcados, o que hoje é um absurdo, mas na época preservava os dentes e era o indicado, uma vez que não existia selante, as resinas eram começo, enfim. Mas eu tenho o maior orgulho de ter dentes assim, e no meu consultório isso é uma realidade. Então, assim, eu coloquei aqui para vocês verem alguns pacientes com idades diferentes. Não existe diferença de idade ou de sexo para que a gente possa conseguir um resultado desse, né? Um resultado de pessoas que atingem os 58 anos de idade com nada de restauração na boca. E é lógico que não são só esses, né? Eu tenho vários que eu coloco aqui, só para vocês terem uma noção, e eu acho que é este o meu objetivo. Eu prefiro que o meu paciente tenha isso, e que eu trabalhe com prevenção e fazendo com que, claro, os pacientes bem orientados e fazendo uma higienização perfeita, um controle periódico, tudo consigam ter um resultado desse ao longo da vida, o que eu acho que é uma das maiores satisfações. Talvez eu esteja indo contra o fluxo moderno da história, mas me realiza muito mais ter isso do que ficar mostrando para vocês aqui um monte de foto de paciente reabilitado, o que eu acho que é super bacana também, mas é legal ter isso. Então, o que eu diria para vocês de prevenção, né? O que a gente precisa? Primeiro de tudo, é ter um comprometimento profissional. É sair daquela linha toda que a gente estava falando antes, né? De ver o dente como um reloginho de dinheiro, né? E poder pensar muito mais na saúde do paciente e de como é que eu vou fazer para que ele tenha os dentes o mais preservados possível. Lógico que isso só acontece se eu tiver uma conscientização desse meu paciente. Ele tem que estar comigo no jogo, senão não dá para jogar sozinho. Os check-ups frequentes são uma coisa hoje, talvez, mais importante. E nessa maluquice, pelo menos da gente aqui que mora em São Paulo, talvez um pouco mais difíceis, né? Porque você tem que convencer o paciente, mesmo esses que não tem nada na boca, que ele tem que vir a cada 6 meses no dentista. E aí a gente para e pensa até na gente mesmo, né? Quem que de nós faz esses check-ups? Não só dentista, então eu não conheço dentista que vai a cada 6 meses em outro dentista de jeito nenhum, mas enfim, a gente tem que fazer isso em outras coisas. E eu percebo cada vez mais nessa maluquice que a gente faz, que só quem faz um check-up realmente frequente é quem teve algum problema. Muito difícil você conseguir fazer o paciente ter esse comprometimento com você. Então, usem de artifícios, criem invenções. No meu consultório, eu dou 20% de desconto na limpeza para quem vem a cada 6 meses. E isso é uma coisa que funciona. Então, é uma dica para vocês, assim, para mim lá no consultório tem funcionado, eu consigo ter
um retorno até que em tempos normais, né, que o coronavírus permita, a gente consegue ter um retorno bastante razoável. E hoje a gente sabe que existem exames muito mais acessíveis do que antigamente, né? Não estou nem falando só dos exames que a gente faz normalmente no consultório, mas de tomografias, enfim, outros exames que a gente pode lançar mão, tá? Então, como é que eu faria um protocolo de check-up? Eu estou falando essa parte um pouco mais, assim, sucintamente. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser me interromper, não tem problema. Tá meio esquisito esse negócio da gente não poder olhar no olho de vocês. Então, se quiserem falar, fiquem à vontade. Então, vamos lá. O que eu colocaria como um protocolo de check-up básico, né? Fazer uma inspeção visual no paciente que te procura para um controle, primeiro. O que a gente chama de auxiliada, usando espelhos, usando outros recursos para que a gente possa também nos auxiliar a olhar o que o paciente está nos apresentando naquele momento. Uma exploração com o explorador, porque apesar de hoje em dia a gente saber que não precisa muito disso, eu desconheço dentista que não ama um exploradorzinho, né? E o que é essencial hoje são os protocolos fotográficos. Então, lembrar que o nosso celular hoje, ele, muito mais do que um aparelhinho para a gente falar no WhatsApp, ele é um instrumento de trabalho. A gente precisa ter esse celular na mão, a não ser que você tenha uma câmera intraoral, claro, né? O que, particularmente, eu tenho os dois, eu prefiro 1000 vezes o celular, acho mais prático, mais rápido de você mandar essas fotos para o paciente e tudo. Então, o celular hoje é nosso instrumento de trabalho. Então, se a gente tem uma excelente justificativa de ter um bom celular. Não, eu preciso para trabalhar. Então, eu posso ter meu iPhone 10 ou Galaxy, sei lá que número, mas a gente precisa de um celular com uma boa câmera, com uma boa resolução de macro, para poder ter definição dos dentes, tá? Ok, então vamos lá, fazer um protocolo. Como é que é o meu protocolo de fotografia? Eu faço uma foto frontal, os laterais e com auxílio de espelho, as oclusais e uma do rosto do paciente, que para a gente não esquecer, né, de quem que são aqueles dentes que a gente está colocando e para identificar isso na ficha. Então, vamos dizer que assim, no meu consultório, sei lá, 90% dos meus pacientes estão, aspas, fichados dessa maneira. O que é muito legal de você conseguir mostrar para ele depois, tá? O exame radiográfico, que deve também ser feito, que então a gente vai fazer ou radiografias periapicais ou interproximais, né? As radiografias periapicais eu até nem acho necessário fazer todo ano, mas as interproximais são muito legais. E a gente talvez não tenha esse hábito, né? Muitos dos nossos colegas não têm tanto esse hábito. São radiografias facinhas de fazer e que a gente consegue ver bem a situação da coroa, alguma cárie interproximal, que vai nos ajudar nas intervenções mais conservadoras, tá? Vamos lá. Tendo esse protocolo feito, então, nós vamos poder traçar os nossos planos estratégicos, né? O que a gente precisa para conseguir planejar uma odontologia minimamente invasiva? Ter feito um bom diagnóstico, um diagnóstico que não nos permita erro ou exagero, mas que minimize nossa chance de erro, que a gente possa criar as estratégias de prevenção, fazer tudo isso está na nossa mão, né, absolutamente controlado, e ter conhecimento, obviamente, das técnicas conservadoras que a gente tem disponíveis no momento. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho. Quando o Alípio foi meu aluno, lá atrás, que eu tenho esse ano, com muito orgulho, eu vou fazer 34 anos de formada, mas eu me formei com 21, então ninguém vai achar que eu estou tão velhinha assim. Antigamente, naquele tempo, era muito comum você pegar um dente com uma cárie de sulco, como esses pré-molares que estou mostrando para vocês, e aí a gente tinha todos aqueles conhecimentos de Black, e começava, vamos fazer uma classe 1 de amálgama, porque isso vai aumentar e lá na frente vai dar problema. Aí a nossa classe 1 de amálgama, depois de um tempo, infiltrava, e aí facilmente esse dente caía numa MOD e entrava naquele ciclo lá do primeiro slide, naquele ciclo vicioso de um monte de intervenções agressivas e necessárias durante o tempo. Hoje a gente mudou esse conceito e aquele mesmo dentinho a gente teria várias opções para fazer, desde não fazer nada e fazer um acompanhamento
dentro de um conceito mais amplo, onde esse paciente tivesse um risco mínimo de cárie, ou ele não tivesse a doença da cárie instalada, mas aí nós teríamos que esticar muito esse tempo da aula e não é essa a proposta. Então, isso fica para uma outra aula, ou eu sugiro que vocês, quem tiver interesse, procurem alguma aulinha do professor Imparato, que é um deleite de assistir, e ele vai mostrar coisas muito legais para vocês. Mas, enfim, hoje uma situação dessa, a gente, mesmo que fosse intervir, teria outros materiais para fazer, com situações muito mais conservadoras, e que esses materiais, tipo um selante ou uma resina bulk flow, nos permitiriam fazer uma restauração desse dente, se fosse necessário, se tivesse cavitação, enfim, e de uma maneira muito mais conservadora, com preservação de muito mais esmalte e com uma situação muito mais favorável para o nosso paciente. E então a gente hoje talvez evitaria situações tão agressivas quanto a desse pré-molar aí superior direito, porque as intervenções conservadoras nos permitem, inclusive, preservar uma resina que já esteja lá e fazer uma reparação disso, mantendo a parte que está saudável, fazer pequenos slots verticais, como o deste do meio aí que vocês estão vendo. E, enfim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é lembrar lá atrás dessa frase do Einstein que todo mundo conhece, e às vezes a gente no dia a dia das nossas outras atitudes acaba esquecendo, mas não dá para esperar um resultado diferente se as nossas atitudes foram sempre as mesmas. Então, isso é o que eu gostaria nesse tempinho hoje de conversar com vocês, a gente abrir um pouquinho a cabeça e pensar um pouquinho mais em outras coisas que também nos dão satisfação, não só financeira, mas uma satisfação de saúde, que é o princípio de que qualquer um de nós entrou na faculdade, né? Quando a gente buscou ser dentista, era para a gente preservar a saúde dos nossos pacientes. Eu tenho muito orgulho de mostrar isso aqui. Cristiane, você que está aí assistindo, eu fiz esse canalzinho aí antes de fazer algum canal na faculdade. Essas são as vantagens da gente ser filho de dentista, né? Eu tinha feito só manequim de endo, e aí apareceu esse casinho aí de um paciente do meu pai, que ele tinha acabado de fazer essa fixazinha em ouro, na época, e o paciente teve uma pulpite depois, falha de diagnóstico, claro que vocês vão ver que a fixa está em cima de 2 dentes vivos na época. E aí, para o paciente não perder, meu pai pegou lá, abre aí e faz. Isso foi em 83, eu me formei em 86, e eu tenho o privilégio de ter isso documentado e acompanhar até hoje. Esse paciente é meu paciente até hoje, ele diz que ele é meu paciente preferido, e acho até que ele tem razão mesmo de falar que ele é, porque ele nunca quis trocar essa fixa, já tentei várias vezes, e tá lá aquela aberturinha mínima, uma intervenção minimamente invasiva, que foi minha primeira endo na vida, e tá lá sem lesão e de apoio dessa fixa até hoje. Então, isso para mim é um orgulho de mostrar que talvez, mesmo sem ter me formado, já tinha esses conceitos conservadores enraizados aí em algum lugar da minha alma e do meu coração. Claro que a gente tem uma série de vantagens nas técnicas minimamente invasivas, e a principal delas é a preservação do tecido dental sadio, né? A gente não precisa fazer intervenções onde precisamos de retenção, onde precisamos remover mais esmalte, mais dentina do que precisa, e eu acho que isso é o fundamental. O resto, as outras vantagens são também importantes, mas para mim preservar o tecido dental é o mais importante de todos. Vão reduzir nosso tempo de trabalho, é muito mais fácil reconstruir a anatomia original do que se você fizer grandes remoções dentárias. Vamos estar mantendo sempre a estética, e aquilo que eu mostrei lá atrás, a gente permitir alguns reparos em algumas restaurações antigas que não vale a pena a gente remover, né? Então tá, o que a gente faria hoje? Qual seria a recomendação? Como o professor Arthur adora,
hoje a gente não faz mais preparo, a gente faz uma adequação cavitária. Então, o que eu tenho de cárie? É isso? Então, vamos lá. Vamos remover essa lesão de cárie na maneira mais conservadora possível, adequando aquela cavidade para receber um material restaurador. Que hoje a gente tem um monte de material restaurador disponível para nos permitir fazer isso. Então, uma carizinha pequenininha, cadê aquele? Uma carizinha pequenininha, a gente pode fazer uma intervenção aí localizada e fazer só um pontinho, como tem nesse primeiro slide. Oh, desculpa, gente. Como tem nesse primeiro slide, e esse pontinho aí nesse pré-molar, ou fazer uma intervenção direto na horizontal, numa carizinha proximal que não pegou crista marginal, fazer até uma restauração em túnel, onde você preserva a crista marginal, mesmo que exista um comprometimento oclusal e proximal, e os famosos snake eyes, que acho que eram os primeiros preparos ou adequações cavitárias que a gente aprendeu lá atrás na faculdade, onde a gente conseguia preservar isso, principalmente nos prés inferiores, que acho que era a primeira restauraçãozinha que a gente aprendia a fazer no laboratório de dentística. Então, acho que essas intervenções são as mais clássicas, né, que a gente pode fazer hoje, se é que a gente poderia ter alguma orientação de preparo, entre aspas, cavitário minimamente invasivo, mas lembrando sempre que o mais importante é essa adequação cavitária. Vamos remover o mínimo possível de tecido dental comprometido, né, desde que a gente tenha certeza que essa progressão vai ser paralisada e poder fazer essas restaurações de uma maneira bastante conservadora. Entrando nisso, a gente teria várias coisas para falar sobre sistemas abrasivos e produtos e tudo, mas eu preciso me restringir. Então, eu resolvi colocar aquilo que eu gosto, que é falar um pouquinho sobre prevenção, usando essas duas coisas aqui, que são os produtos que estão na nossa mão fácil, que são os selantes e os infiltrantes. Obviamente que eu sei que os selantes vão dar várias discussões, principalmente hoje, onde a gente sabe que como o selante ele é por sobreposição, pode fazer algumas alterações oclusais, pode atrapalhar um pouco na oclusão e a gente ter que fazer alguns ajustes. Mas eu vou colocar para vocês um pouco sobre a minha experiência clínica. Então, aqueles dentes inicialmente que eu consegui mostrar para vocês, eu consegui, porque a maioria deles foram feitos selantes, não só comigo, mesmo com meu pai, herdados. E eu acho que os resultados clínicos são muito legais. É óbvio que hoje, se a gente olhar, existem vários recursos, nossos pacientes são muito mais conscientizados, e um paciente que não apresenta a doença da cárie, mesmo sem selante, provavelmente ele vai chegar na idade adulta com uma situação dessa. Mas, na minha experiência, o selante funciona bem. Eu tenho muitos casos muito legais acompanhados, então, por isso que eu coloquei eles aqui para vocês, né? Coloquei rapidamente a técnica, apesar de ser uma técnica bem simples, mas para quem não faz ou não lembra mais, então a gente faz uma profilaxia, um isolamento, condicionamento ácido, remoção completa desse ácido com água, né? E aplicação do selante. Eu gosto de fazer remoção de bolhas com um pincel de silicone, porque ele é melhor do que o de metal, para tirar essas bolhas. Uma polimerização, conferir, final, acabou, o dente está selado, protegido na oclusal. Vale lembrar que talvez o maior erro do dentista, como nós estávamos discutindo ontem, numa prévia desse congresso, é justamente você falar: pai, estou selando o dente do seu filho e ele nunca vai ter cárie. Não. Estou protegendo a face oclusal do dente do seu filho, que é a face mais fácil de apresentar uma lesão de cárie. Mas se ele não cuidar das outras 5 faces desse dente, ele vai ter cárie. Nas outras 4 faces, ele vai ter cárie. E isso não tem nada a ver com o selante. Então, ele precisa continuar escovando o dente, ele precisa continuar passando fio dental, ele precisa continuar vindo aqui a cada 6 meses. Eu acho que isso é o mais importante, essa é a nossa posição como dentistas, né? Muito bem. Só que aí apareceu uma outra coisa, que acho que esse aqui, que é o mais interessante para vocês, e que
quando a gente faz uma aula presencial, num formato regular, a hora que você fala, quem já ouviu falar de infiltrantes? A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar. E realmente é um material mais recente, mais novo, e que nos dá alguns bons resultados, mas que ainda não caiu no gosto aí do público odontológico, então ainda é uma coisa que a gente precisa estudar um pouco mais. Mas para vocês entenderem, numa situação em que a gente poderia ter uma cárie interproximal desse tipo, pequenininha como eu estou mostrando aí, o que a gente faria? Vamos fazer só uma aplicação de flúor? Ou vamos perfurar e vamos restaurar? E se formos perfurar e restaurar, de que maneira a gente vai fazer isso? Comprometendo toda essa parte de proximal aí com uma broca, removendo todo esse tecido de esmalte saudável? Então, não, a gente entraria com esses infiltrantes. O que são esses infiltrantes? Como que eles funcionam? O infiltrante ele foi desenvolvido para trabalhar com uma microinfiltração, então ele iria ocluir todas as porosidades dessas lesões, é uma resina, né, de baixa viscosidade, que ele, aumentando a dureza da superfície dentária, ele vai evitar a penetração dos ácidos cariogênicos, ou seja, essa cárie vai, de uma certa maneira, estabilizar, parar, não vai aumentar. Então, ele só é indicado nas situações em que a gente tem cáries pequenininhas, né, que ainda estão só em esmalte, e que trabalharia desse jeito. A DMG, que é a empresa que desenvolveu isso, o slogan dele, eles colocam que é o tal do brocas, não obrigada. E você fazer um tratamento sempre sem brocas, em que você conseguiria controlar a progressão dessa cárie, faria um tratamento imediato, preservando tudo sem nenhum tipo de intervenção. Então, você seria muito mais conservador, preservaria o tecido duro e tal, e eliminaria a possibilidade dessa cárie progredir, né? A diferença fundamental dos selantes e dos infiltrantes, e que aí a gente, se isso funcionar bem, a gente resolve o problema da alteração oclusal, é porque os selantes recobrem superficialmente o esmalte, enquanto que os infiltrantes se difundem pelo esmalte. Então, eles não fazem uma camada a mais, eles se difundem pelo esmalte, fazendo com que essa proteção seja abaixo da camada externa do esmalte. E essa seria a grande vantagem em cima dos selantes. Os infiltrantes foram desenvolvidos inicialmente para trabalhar em manchas brancas. Então, como que eles trabalhariam nessas manchas? A gente sabe que as manchas brancas são um processo de desmineralização que ele promove uma alteração na refração da luz, mostrando para a gente essas manchas brancas com mais intensidade. Então, como é que a gente tem que trabalhar para que essas manchas sumam? Todos nós sabemos o quanto é difícil você fazer um tratamento de mancha branca e conseguir fazer com que essas manchas sejam disfarçadas. Os infiltrantes, eles travam essa progressão, aumentam o índice de refração, justamente porque eles estão na camada, na segunda camada do esmalte, né? Então, eles camuflam esse problema estético. Veja bem, eles não resolvem as lesões de mancha branca, eles camuflam o problema estético, tá bom? Então, a gente trabalha com uma camuflagem. Nesse caso aqui, que foi feito lá no consultório, vocês podem ver na esquerda as manchas brancas, principalmente nos incisivos inferiores, onde depois dessa aplicação do Icon, que a gente já vai ver lá do infiltrante, deu uma boa disfarçada. Isso é uma fotografia imediata, eu acabei não tendo a fotografia depois de um tempo, mas depois de um tempo melhora ainda mais. Então, se a gente colocar em preto e branco, que é mais fácil ainda de ver, veja como deu uma boa melhorada, uma boa disfarçada. A gente ficou bem feliz, principalmente nesses inferiores aí, que eram bastante manchados. Então tá lá. O nome comercial do infiltrante que vocês encontram hoje é o Icon. Ele foi desenvolvido para essas situações em que eu coloquei para vocês. As carizinhas pós-remoção de brackets também eles têm bastante bons resultados. Trabalham com essa situação de fazer essa camuflagem das manchas brancas.
e nas áreas proximais de difícil acesso, onde você entra com uma infiltração e não precisa de broca nem nada. Aqui, não, se vocês olharem e verem aí nesse gráfico, são as indicações onde as lesões de esmalte que ele atingiria são as bem pequenininhas, onde ainda não existe um comprometimento de dentina. Nas que existe um comprometimento de dentina, não é indicado usar um Icon, tá? Basicamente, a técnica é a seguinte: a gente faz um condicionamento com ácido hidroclorídrico, vem tudo no kit direitinho. Depois você desidrata a superfície com álcool, aplica essa resina fluida, que ela é hidrofóbica, então ela vai ser absorvida pelos canalículos, né? E aí você faz uma fotopolimerização. Muito bem, eu vou colocar aqui para vocês uma sequenciazinha técnica para vocês entenderem. Primeiro a gente faz um isolamento, nós vamos tratar essa manchinha na distal do lateral, para vocês verem, tá? Nessa iniciozinha dessa lesão cariosa na distal do lateral. Isso aí é um casinho que nós fizemos lá na FUNORTE, a nossa secretária lá, e nos acompanhando depois, e ela ficou bastante satisfeita, nós também com o resultado. Então tá lá, a gente faz um isolamento, a própria DMG disponibiliza esse microdam, que é um mini isolamento, né, que você coloca só no dente que você vai usar, é legal, funciona bem. Então a gente faz esse isolamento. Depois a gente faz um condicionamento com o ácido que vem no próprio kit, e ele vem com essas pontas para fazer o condicionamento interproximal. Então ele tem essa haste de plástico, no meio tem um acetato, em que você vai girando a seringa e vai saindo esse ácido por esse plastiquinho e fica em contato na proximal do dente. Você deixa lá por 2 minutos, talvez seja a parte mais difícil, estabilizar essa seringuinha aí pelos 2 minutos. A gente sabe bem que quando tem esse tempo, parece que não acaba nunca, né? Esses 2 minutos parecem uma eternidade. Removemos o ácido com água. E aí a gente vai partir para a desidratação. Então a gente vai pegar uma outra seringuinha, que é a seringa do etanol. Vamos colocar lá no mesmo lugar, deixar 30 segundos e promover uma desidratação do dente. Reparem quando a gente joga o ar, que o esmalte está esbranquiçado. Se esse esmalte não estiver esbranquiçado, a gente repete o processo até ele ficar esbranquiçado. Ele precisa estar assim desidratado para ele poder absorver e promover a infiltração do infiltrante, tá? A difusão do infiltrante. Depois que ele está desidratado, então a gente faz a infiltração propriamente dita. Nós vamos ter 2 possibilidades de ponta, nos kits são disponibilizados dessa maneira. Então, essa que é só uma pontinha, ela é usada para o caso ali, os casos que estão mostrando nos dentes, na vestibular dos dentes, principalmente nas manchas brancas, né? Em que você coloca direto na vestibular. E a outra ponta, que é esse U de plástico com esse acetato no meio, igual aquele primeiro que era do ácido, do condicionamento ácido. Então, é por aí que sai o filtrante da mesma maneira. Rosqueia a seringa, esse infiltrante vai sair aí no meio desse plástico e vai fazer a infiltração. Muito bem, fazendo essa infiltração, então a gente vai deixar o protocolo de tempo que eles orientam, que é 3 minutos do infiltrante posicionado, depois você vai fazer outra aplicação de 1 minuto, tá vendo? Seca, põe outra infiltração de 1 minuto, e a gente vai conseguir um resultado dessa difusão do infiltrante. Esse caso é outro casinho que a gente fez de uma cárie interproximal, tá vendo lá em cima, no 26 para o 27, que a gente tinha um iniciozinho, que foi uma cárie encontrada num paciente livre de doença de cárie, ele nunca tinha tido nenhum dente comprometido, e num controle radiográfico a gente achou essas lesões. Percebam que no 16 não foi essa a nossa opção de tratamento. No 16 a gente fez uma adequação cavitária, mas no 26 a gente, meu tempo está acabando, mas no 26 a gente fez no 26 a gente optou por fazer essa infiltração. Então a gente fez o mesmo procedimento, ó,
aplicação do condicionamento ácido, lavagem, desidratação, aplicação do infiltrante, e a gente, depois disso, faz um polimento. Por quê? Porque a gente precisa tirar essa camada superficial, diminuir a rugosidade, diminuir essa camada de inibição de oxigênio para que a gente tenha um resultado melhor da nossa infiltração. Desculpa a correria aí, mas é para não atrasar muito o tempo de vocês, tá? Só concluindo, então, quais são as vantagens dessa infiltração? A estabilidade mecânica do esmalte que a gente vai ter, né? Preservar o dente, oclusão de micropontos, não vamos ter uma progressão da lesão, diminui radicalmente o risco de ter uma cárie secundária, vamos atrasar uma restauração, uma intervenção com broca, que é a proposta inicial do produto. A sensibilidade pós-operatória, zero, não tem nenhuma possibilidade, nenhuma chance de ter dor. Não tem risco de gengivite, porque você não tem um excesso de esmalte, de produto que escorra, nada disso. A camuflagem é muito legal nos casos de mancha branca e, obviamente, o grau de aceitação do paciente é muito alto. Claro que eu não vou pôr as desvantagens, né? Mas as desvantagens é que esse produto ainda é extremamente caro e um pouco difícil de você vender esse produto, né? Justamente porque são tentativas, né? Não é um tratamento que você possa garantir 100% de resultado. A gente nunca pode garantir 100%, mas, enfim, é um que precisa ser acompanhado. Mas eu ainda acho que a infiltração deve ser considerada como uma alternativa nos casos de lesões pequenas, né? Sempre que a gente pode conservar a estrutura do esmalte evitando traumas, acho que nós estamos valendo, está valendo, nós estamos ganhando nisso. Precisamos de mais estudos e principalmente diminuir o custo desse produto para que a gente possa usar com uma amplitude maior e motivar o paciente para que ele tenha um papel importante em qualquer tipo de tratamento que seja conservador, que seja minimamente invasivo. Então, acho que, fundamentalmente, a gente pode concluir hoje aqui, depois dessa meia hora corrida falando com vocês, que a gente tem que ter essa troca. Eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo, o meu paciente tem que acreditar em mim, a gente tem que trabalhar de dupla. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Eu quero finalizar agradecendo a todos nós, que somos dentistas por amor, por opção, e que, apesar das mídias sociais terem ignorado um pouco, continuamos sendo profissionais da saúde. E mesmo na crise, estamos aqui junto, num sábado, durante 9 horas, procurando estudar um pouquinho mais e fazendo o melhor para os nossos pacientes. E agradecer a todos os outros profissionais da saúde, que esse lindo, maravilhoso é meu filho, que acabou de se formar e que acabou de se formar em medicina e está nessa batalha aí, sendo um anjo de asas, como dizem os nossos profissionais da saúde hoje que estão cuidando dessa crise toda, mas a gente vai sair dessa e eu espero imensamente que a gente saia dessa melhor do que a gente entrou. Desculpe a correria, mas é isso.